Boa tarde, bom dia, boa noite, minha gente. Estamos na UTI, mas estamos lúcidos e com boa saúde. A intenção aqui é trazer um tanto de informação. Como eu já disse, inscreva-se no canal e, principalmente, mande pra gente sugestões sobre temas ou pessoas que vocês gostariam que a gente se trouxesse. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Ana Carolina Badaró, criminalista. Gostaria muito que vocês tivessem o mesmo prazer que eu em ouvi-la, principalmente quanto aos projetos e à experiência dela. Doutora, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada pelas homenagens. Eu agradeço muito. Não, mas é verdade. O que me chamou muito a atenção, que eu gostei muito, o que é o projeto Agosto Lilás? Então, Caio, nós estamos no mês Agosto Lilás, né? O mês foi nomeado dessa forma para ser o mês do enfrentamento da violência doméstica. Perfeito. E a gente tem usado esses meios aqui, né, o seu canal, como um meio de informação de qualidade, para deixar esse alerta para as mulheres, para orientar de que forma elas podem se proteger, como elas podem buscar os seus direitos, quais direitos elas têm, explicar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, que está completando 19 anos agora. É uma lei reconhecida internacionalmente, mas que a gente tem muita dificuldade de colocar em prática aqui no Brasil, né? O Brasil hoje ele é o 5º país com mais número de violência doméstica no mundo. 5º país? E as mulheres morrem muito, as mulheres sofrem muita violência, e por isso que a gente usa todos os espaços de informação possíveis para trazer conteúdo de qualidade para as mulheres, porque nós acreditamos que somente as mulheres conhecendo a lei e conhecendo os seus direitos, elas vão começar a romper com esse ciclo de violência doméstica que é tão intrínseco na nossa sociedade. Entendo. Na prática, vocês operacionalizam todos esses objetivos como? Palestras, cursos, como? A estruturação do mês, né, para que o mês tenha essa tratativa, esse enfoque maior, a gente sempre se vale de palestras, cartilhas. Nós agora aqui na Bracrim São Paulo, nós vamos fazer lives de informação para as mulheres. Hoje a gente traz conteúdo para que as mulheres procurem as delegacias especializadas. Aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos muitas delegacias especializadas no atendimento da mulher. Então, a nossa ideia, realmente, é que nesse mês de agosto, a gente seja um mês de conscientização. Né? Você que trata do direito médico, a gente tem os meses de conscientização em relação a alguns tratamentos. E para nós, o Agosto Lilás significa um mês de conscientização e de enfrentamento a essa questão da violência doméstica. Tá. É apenas a violência assim, doméstica? E minha pergunta, você já vai se entender o porquê. Eu tenho uma colega, advogada portuguesa, que fez mestrado comigo em Coimbra, a doutora Mariana Matos, que é especialista em violência obstétrica. Né? Mas como é violência assim, doméstica, mas é um tema interessante. Ela veio, o ano passado, dar uma palestra aqui no Einstein, sobre a violência obstétrica, e e é engraçado que os dados que ela trouxe de Portugal nos deixam espantados, mas os dados que ela trouxe do Brasil foi um negócio escandaloso. Né? Mas assim, a violência assim, doméstica hoje em dia é um dos principais casos de agressão à mulher, seja moral, intelectual ou físico? Sim. O que nós temos, Caio? Na Lei Maria da Penha, a gente tem essa previsão legal. Então, a mulher, ela pode estar nessa situação de violência doméstica coabitando, né? Quando existe a coabitação entre as pessoas. Então, as mulheres precisam estar atentas que nem sempre um homem pode ser, só o homem é autor de violência doméstica. Outra mulher pode ser autora de violência doméstica em relação à vítima. Entendo. A gente também pode ter, dentro de um relacionamento familiar, que aí não vai exigir coabitação, então um tio bater numa sobrinha. Eles não moram na mesma casa, mas nós estamos num âmbito familiar. Entendo. E também essa mulher está numa situação de violência da Lei Maria da Penha, nessa questão de violência doméstica. E também nós temos essa relação de afeto entre tanto homem e mulher, quanto
homem em homem, mulher com mulher. Nós temos essa questão de um relacionamento de afeto que pode já ter acontecido ou estar em curso também. Então, essa previsão legal. E por que eu trouxe homem com homem também? Porque hoje o STF já admite que não só a mulher é vítima de violência doméstica e merece a proteção da Lei Maria da Penha. Mulheres trans também são. Interessante. E homens em relacionamentos homoafetivos também podem ser protegidos pela Lei Maria da Penha. Então, não é mais uma lei exclusiva para a vítima mulher, mas sim entendendo a questão do gênero e a questão ali social da coisa. Não. Eu gosto de exemplificar, para ficar bem claro para as pessoas. Tem a Dona Maria, ela é aquela vizinha que fica na rua olhando todo mundo passar. E aí o vizinho jogou um lixo na calçada. E o vizinho, eventualmente, elas começaram uma discussão e esse vizinho parte para cima dela. E aqui nós não estamos num contexto de Lei Maria da Penha. Entendo. Mas, por exemplo, uma mulher que sofre violência física, que é muito fácil de entender, porque é uma lesão física, violência moral, que é uma questão em relação à sua honra, então quando ela é difamada, injuriada, ela está sofrendo uma violência moral. Quando ela sofre uma violência sexual, isso não quer só dizer em relação a um estupro, por exemplo, ou qualquer controle, se ela está sendo controlada em relação a métodos contraceptivos. Entendo. Isso é uma violência sexual contra a mulher. Disso. Que interessante. Por exemplo, uma mãe, para as pessoas terem a dimensão do tamanho da Lei Maria da Penha, dos casos que a gente atende, uma mãe que proíbe a filha usar um método contraceptivo, esta menina está sob o âmbito de violência doméstica. Você não está comprando uma briga com os evangélicos desse tamanho? Mas a lei prevê a proteção. Então, evangélicos ou católicos, eventualmente, pelo amor de Deus, estou falando o seguinte, pessoas religiosas mais fundamentalistas, por exemplo, eu conheço diversas pessoas com um certo grau de cultura religiosas que não admitem. Mas a mulher, que ela é titular dos seus direitos, né? Então, ela que tem que fazer opção. Se ela não quiser fazer uso do método contraceptivo, concordo. Ótimo. Mas ela não pode ser proibida por alguém. Então, essa liberdade tem que partir dela. É ela que dispõe acerca da questão sexual. Então, quando as pessoas pensam na violência sexual, as pessoas só acham que é um estupro ou só acham que é um... Muito importante. Isso é importantíssimo. Porque dentro de uma questão de um domicílio, dentro de um âmbito familiar, existe muito esse controle da mulher, o seu corpo ser controlado. Então, em relação a essa questão... É interessante porque você trata sobre direito médico, né? Em relação a essa questão da escolha do método que ela vai usar, ou se ela vai usar, isso é da mulher. Ela não pode ter ingerência de ninguém, senão ela pode estar sendo vítima de violência sexual. É muito interessante, porque você tem Michel Foucault tem um livro, eu indico para todo mundo, Microfísica do Poder. São entrevistas, textos dele, em que ele diz o seguinte, o poder não é aquele sujeito que manda no outro e faz o outro. Não. Essa é uma forma de poder. Mas existe uma microfísica do poder, que são aquelas relações que é exatamente o que você está dizendo. E aí vem a minha pergunta, se ela não for estúpida, mas assim, é possível uma mulher ser vítima de violência assim, doméstica moral, por exemplo, nesses casos, sem perceber? Muito, muito. Caio. Você tem Foucault puro aí, microfísica do poder. Total. Eu vou até te convidar para você conhecer um pouco mais desses processos. Esses processos de violência doméstica, esse processo, a Lei Maria da Penha, acho que você vai analisar muito bem essa questão, porque hoje o nosso maior problema de enfrentamento de violência doméstica é realmente essa ruptura da vítima, né? A vítima, a gente fala que existe um ciclo de violência doméstica. E o pior que pode acontecer é o feminicídio. Sim. Antigamente, Caio, o feminicídio era um homicídio qualificado. Hoje, o feminicídio é um crime autônomo. Então, é o crime que, no Código Penal, apenado com a maior pena é o crime de feminicídio.
Só que antes disso, antes da gente chegar num feminicídio propriamente dito ou num feminicídio tentado, o que que a gente vê na nossa experiência prática? Esse ciclo de violência que vai se apresentando dentro de um relacionamento abusivo. Então, é muito É um processo. discreto, é um processo. É muito discreto para a vítima se enxergar como vítima. É difícil. Meu Deus, que interessante. Então as mulheres, e isso tem a ver com a sociedade patriarcal que nós fomos criadas. Sim, sim. Nós mulheres fomos criadas para admitir certos tipos de violência, porque no imaginário da sociedade, vamos por assim, o homem é uma validação, o casamento é uma validação para a mulher. E nós estamos rompendo com isso. E nós aqui, operadoras do direito, nós profissionais, que, né, nós somos portadoras dessa bandeira para imaginar que nós não precisamos de um homem para nos validar. Sim. Mas como você conhece o Código Civil, por exemplo, a mulher, há pouquíssimo tempo atrás, Sim. ela não tinha todos os direitos que nós temos hoje. Então isso é um reflexo ainda dessa objetificação da mulher nesse contexto. Então, para nós mulheres, é muito difícil nós nos entendermos como vítima. E geralmente o agressor de mulheres, ele nunca vai começar com uma agressão. Ele vai começar com uma violência psicológica, uma violência patrimonial, a violência moral, como eu estou dizendo para você. E aí depois, diante da ausência de punição, ele vai começando a ficar um pouco mais ousado na questão da prática da violência. Entendo. Então, quando a gente analisa no escritório, às vezes a gente tem casos como assistente de acusação, as mulheres vão falando, no primeiro ano de casamento, ele começou a me pontuar algumas coisas. É normal também que haja um afastamento da mulher em relação ao seu ciclo de segurança, das pessoas que ela pode seu contar. Ciclo social. Sei. Então, a mulher é afastada de amigas. O cara isola ela. Isolada, porque isso é uma questão da posse, do relacionamento abusivo, ou também de uma tentativa de evitar que ela verbalize para as pessoas o que vem acontecendo com ela. Por isso, Caio, que é responsabilidade de todo mundo estar atento com uma mulher que está sofrendo violência. Porque se não partir dela, e como a gente conversava aqui extraoficialmente, claro. né? Se não partir dela, essa ajuda precisa partir de alguém, para que ela possa romper com esse ciclo de violência que pode chegar na violência maior, que é ela ser morta. Você sabe, assim, eu sou mestre em prometer as coisas e esquecer, mas a Fabrícia não me deixa. Ela tá ali, ela não me deixa se esquecer. Vou te dar um presente. A minha filha nasceu, ela tem 9 anos. Eu comprei um livro de um sociólogo assim, francês chamado Pierre Bourdieu. Ele é muito bom. O nome do filme, o título do livro é Dominação Masculina. Ele traça, histórica e sociologicamente, os estágios de como a dominação masculina se formou. E numa segunda parte, ele desconstrói a superioridade masculina. Mas não é num sentido feminista, não. No sentido histórico e sociológico. A minha filha nasceu em 2016, eu já tenho esse livro, já li. Comprei o livro, tá guardado lá, ela tem 9 anos. Fiz uma dedicatória assim, dizendo assim para ela, no dia que você nasceu, eu comprei esse livro para você, para que ninguém te imponha um valor menor do que você tem. E eu sou maluco, às vezes eu compro 2 ou 3 assim, porque eu tenho escritório em Pinda, tenho 2 aqui, e tenho uma biblioteca em Santo Antônio do Pinhal. Então, para não ficar andando com mala assim, de livro, eu compro e deixo lá. Sim. A Fabrícia vai me lembrar, eu vou te mandar, eu mudo meu nome para Zé Bittencourt da Silva, se você não gostar. É uma leitura pesada, porque o Bourdieu gosta de escrever assim pesado, mas o que ele traz ali, historicamente, a dominação da mulher, ele desconstrói, mas também põe a limpo o processo histórico. E engraçado que, fazendo um link, talvez até
indevido entre o que você falou é a questão da subjetividade e da identidade da própria mulher, porque ele fala sobre um processo de naturalização dos comportamentos assim, sociais. Então, determinados comportamentos assim, sociais são naturalizados. Naturalizados em que sentido? A pessoa acredita que aquilo é ser natural. Olha, o meu marido ser o provedor, eu ser submissa a ele, eu criar os filhos e eu fazer isso ou eu não fazer aquilo, é natural. Uma espécie de legitimidade tradicional do Max Weber. E ele trata no livro, sim, também isso, que o problema é a naturalização do comportamento da vítima. Ela não se vê, estou falando do Weber, do Bourdieu, ela não se vê, e aí vem a minha pergunta, ela não se vê como vítima porque ela normaliza uma situação de violência? Sim. Sim, porque nós somos, assim, né, formadas para normalizar esse tipo de atitude. E dentro de um relacionamento, nesse ciclo de violência, Caio, a gente tem uma questão que é uma lua de mel. Então, geralmente, o agressor, depois que a gente fala que é a fase da lua de mel, depois que ele comete algum ato de violência, geralmente ele busca, assim, querer se perdoar, ser perdoado, ele cria um cenário muito positivo para ele. Então, às vezes, a mulher, por uma questão de carência ou por uma dependência psicológica, uma dependência afetiva, ela vai passando por cima dessas situações e também, talvez, desestimulada por pessoas que ela vai buscar ajuda, ela não se vê como vítima. Isso é um fator muito importante, Caio, e é excelente que a gente tenha homens como você que viabilizem a conscientização das mulheres para que elas possam entender que elas podem romper com esse ciclo, que o inaceitável é uma violência. E quem define esse aceitável, esse inaceitável é ela, porque as nossas leis estão aí para protegê-las. Então, eu sempre falo lá no escritório, é muito subjetivo de cada mulher, mas nós precisamos deixar que as mulheres entendam esse alerta para que elas saibam que elas estão protegidas pela lei. E que onde houver, a perita Alessandra, uma amiga minha muito competente, ela fala que onde existe angústia, a gente percebe que tem algo errado. Então não é incomum, Caio, quando a gente percebe uma mulher em situação de violência doméstica, quando ela sabe que o agressor está chegando, ela já começa a ficar angustiada, ela começa a tremer, essa angústia é um filtro para a mulher entender que as coisas estão já muito avançadas, que ela está sendo vítima de violência. E que hoje a gente tem cada vez mais aparatos, porque o Ministério Público tem programas de acolhimento, o próprio Judiciário tem programas para acolhimento de vítima de violência doméstica, para que a gente possa reforçar esses programas, aumentar esses programas, para que a mulher consiga romper com esse ciclo e ter formação, buscar a sua independência financeira, porque às vezes existe uma dependência financeira que impossibilita que a mulher rompa. Então a gente já avançou muito, mas nós precisamos avançar muito mais. Mas eu queria te fazer duas perguntas ácidas. Ai, meu Deus. A primeira é o seguinte: é possível diferenciar a mulher que está numa situação de submissão, de violência, da mulher que quer se manter daquela forma? Sabe aquela história de que você quer convencê-la de que ela está errada, mas ela acredita que não? E uma segunda pergunta, emendando ácida, a questão da dependência econômica que você bem colocou e o papel do Estado. Porque, tecnicamente, a mulher que não trabalha, a mulher que depende do homem, em dado momento, acontece essa situação de violência, a mulher olha para os filhos e pensa assim: o que eu vou fazer com essas crianças? Quem vai sofrer efetivamente são as crianças. E, filosoficamente, só existe um mal
que não pode ser justificado só um mal, sofrimento de uma criança. Sim, vou começar. O primeiro. Vou começar do fim para o começo, pode ser? Pode, claro. Em claro. relação a essa dependência econômica, financeira, a gente também precisa conscientizar as mulheres de que, mesmo que a mulher fique em casa, né, o que é mais comum aqui para as mulheres entenderem. Às vezes a mulher fica em casa, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela colabora para toda essa estrutura familiar, e o homem sai de casa para ser o provedor e ganhar dinheiro fora. Hoje as mulheres precisam entender que ela também é tão dona desses valores, tão dona desses bens, tão dona de tudo quanto ele, porque ela também colaborou para que aquilo fosse construído. Certo. Isso é uma ideia. A segunda ideia a gente tem essa dificuldade, Caio, de conscientização das mulheres, e muitas mulheres enfrentam a violência doméstica caladas, e às vezes até vêm a óbito por conta dessa dependência. Então, entendendo que eu preciso aceitar por conta dos meus filhos, por conta da sociedade, por conta do grupo religioso que nós frequentamos. Então, a mulher ela é julgada de todas as formas. E o nosso trabalho é para que a mulher corra desses julgamentos e se entenda como um sujeito de direito que pode buscar uma liberdade, uma situação mais confortável para a sua vida. Na Lei Maria da Penha, a gente tem algumas providências. Então, a gente tem o afastamento do homem do lar, em caso de medida protetiva. A gente tem as medidas protetivas de urgência, que também, hoje em dia, o homem com a medida protetiva, ele está em situação flagrancial. Então, a gente não tinha essa previsão legal antes. E é o único crime que é definido pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não tem crimes, só o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, hoje, se a mulher vai até uma DDM e, diante da situação de violência, ela pede uma medida protetiva, ela pede para que o Estado a proteja dessa forma. Para as pessoas não acharem que é um pedaço de papel, vão ter algumas medidas que o homem precisa respeitar. Por exemplo? Afastamento do lar de tantos metros. Mas o sustento? Mas aí cabe providências também jurídicas no pagamento de pensão. Mas sim, mas daí a gente está saindo da Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha não há nenhum instituto jurídico que diga assim, olha, eu afasto o cara, mas ele continua sustentando. A ideia é essa, que ele continue provendo, porque existe uma dependência financeira. Mas a medida protetiva não vai servir para isso. Vai ficar estabelecido que isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. É preciso uma ação autônoma, então? É preciso ação para poder estabelecer como que vai ficar o regramento disso. Eu vou te contar vou fazer um parênteses, vou te contar uns episódios pessoal e vou te fazer vou te fazer uma sugestão. Bernard Shaw é um dramaturgo inglês do século XIX, maravilhoso. Todas as peças dele têm uma mulher muito forte. Joana d'Arc e Pigmalião, que foi levado para o cinema, se não me engano, como My Fair Lady. Mas tem uma delas, essa peça veio para São Paulo, Pigmalião, Cândida, do Bernard Shaw, e eu era namorado da minha esposa. Eu falei, vamos no teatro? Vou levar você para assistir Cândida do Bernard Shaw, dos grandes dramaturgos da humanidade. Cândida é uma mulher, foi até a Bia Seidel que era a Cândida. Cândida é uma mulher muito bonita, na Inglaterra, igreja anglicana, esposa de um pastor anglicano, muito cheio de 9 horas, muito cheio de coisa, uma família pobre, com vários filhos. E aparece um poetinho alemão lá, que na verdade é uma representação, até onde vai a minha interpretação, do Goethe, e ele começa a escrever versos para ela, porque o poetinho fica encantado pela beleza dela, pela força dela, e vai. E o pastor não percebe, porque ele está ali todo, né, a política, esse negócio todo. Em dado momento, o pastor percebe, né, aquele galanteio poético
do Petinho Alemão, e ele começa a dar lição de moral nela, brigando com ela, falando assim com ela, e aí vem o auge da peça, em que ela fala assim, presta muita atenção, quando os credores batem em casa, sou eu que saio para dar desculpas. Quando é para dar comida aos pobres, é você que vai. Quando é para enfrentar situações difíceis, com as crianças, com a cidade, sou eu que vou dar desculpa. Quando é para fazer discursos proeminentes, você que vai. Essa família existe porque eu estou aqui. Sim. Eu faço a família. A mulher faz a família. E não você. Então, você impedir que um menino me faça versos, você está afetando a minha autoestima. Ele não fala assim, ele fala em outras palavras, da época do século XIX. Então, é uma lição cândida. Cândida, é muito bom. E tem outras cenas, que eu não vou ficar falando aqui, que mostra a força da mulher. Sim. Porque, na verdade, o pastor anglicano, o marido dela, tá nem aí para a hora do Brasil. Mas quando ele percebe e não tem o conteúdo do assédio à Cândida, o poeta não quer pegar a Cândida, não. Ele não tá fazendo, ele inspirou, ele faz versos, ele elogia a beleza dela, ele toma café com ela. E quando o cara percebe isso, ele tenta usar o poder masculino do que nós estamos falando aqui, Sim. impor uma situação. Esse diálogo, quando os credores batem na porta, sou eu que saio para dar desculpa, e quando é para distribuir comida aos pobres, é você que vai sem mim. E tem outras situações em que se mostra, quando ele cai numa fragilidade, a mulher o ajuda a levantar. Quando nós assim saímos, te juro por Deus, a minha mulher falou assim, você me trouxe aqui de propósito, não foi? Falei, foi. Foi de caso pensado. Agora eu vou casar com você. Você entendeu o que a peça disse? Ela falou assim, entendi. Falei, agora nós vamos casar. E pedi ela em casamento. Que lindo. E essa Cândida, mas olha, já procurei em vários lugares, só em inglês. Mas que é uma leitura, ou uma encenação belíssima, mostrando como que uma mulher do século XIX bota freio no marido, nesse sentido, é fenomenal. Volto a dizer, nada mais prático do que uma boa teoria. Do que a cultura. A cultura, assim, tá aí, porque a informação, a gente saber que, sei lá, o São Paulo ganhou do Palmeiras, é uma coisa que se esvai. Agora, a cultura tem ela tem um arcabouço, a tradição tem um arcabouço enorme, né? Que nos ajuda a interpretar. Cândida, de Bernard Shaw, Joana d'Arc, de Bernard Shaw, mas Cândida é fenomenal, porque entra muito nisso. Caio, a gente tem essa busca, né, essa construção dessa força da mulher, como você disse, é um reflexo histórico, e por isso que é importante esses canais para que as mulheres tenham acesso a esse tipo de conhecimento, para que as mulheres possam ter um olhar mais apurado em relação ao que elas vêm passando dentro de casa, para elas entenderem que se elas quiserem, aí a gente volta para a primeira pergunta, né? Sim. Se elas quiserem, elas têm meios de buscar. É evidente que hoje a gente tem algumas políticas já de proteção e de obrigatoriedade de comunicação. Então, dentro de um condomínio, se estiver tendo um caso de violência doméstica, o síndico precisa interferir, precisa chamar a polícia. Não conhecia isso. E como, para te finalizar, a questão financeira. No primeiro momento, no momento do boletim de ocorrência, no momento da medida protetiva, o juiz vai tentar estabelecer a melhor situação ali, mas sim. É lógico que isso depois precisa ser discutido numa ação autônoma, num divórcio, alimentos e tudo mais. Mas a intenção é que a mulher fique o mais protegida possível, inclusive até com acesso a contas, se for necessário, porque
a gente pode até entender uma violência patrimonial nesse sentido, porque às vezes existe uma dominação masculina do patrimônio familiar. Achei muito interessante porque eu desconhecia isso. Você pode explicar um pouquinho mais a violência patrimonial? Eu desconhecia a expressão. A violência patrimonial é assim, se o homem ele tem o domínio de toda a questão financeira e a mulher sequer tem acesso a isso, se ela fica nessa cegueira em relação à questão patrimonial que é dela, isso é uma violência patrimonial. Se o homem pega um celular e joga no chão e quebra, isso também é uma violência patrimonial em relação ao patrimônio da mulher. Porque nesse contexto de relacionamento abusivo, Caio, o homem, na maior parte das vezes, ele vê a mulher como um objeto. Ele não vê a mulher como um sujeito de direitos. E aí, vou até usar um exemplo muito recente que acredito que todo mundo tenha visto. O homem que deu 61 socos no rosto da namorada. Meu Deus, aquilo foi um absurdo. A gente vê, isso acontece no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Mulheres que têm ácido jogado no rosto. Mulheres que o homem coloca fogo no rosto. Mulher que o homem dá pauladas no rosto, esfaqueia no rosto, esfaqueia nos seios. Porque tudo que representa o feminino ali vai causar o desconforto no autor. E quando ele vê a mulher nesse sentido como um objeto, ele precisa acabar com aquilo. Então, é muito comum... Ele mata o elemento feminino. O elemento feminino. As características então, femininas. Interessante. Por exemplo, não é o nosso foco aqui, mas se você for pensar num estupro, o estupro ele é um crime de poder. Ele não é um crime... Ele é um crime sexual, é um crime contra a dignidade sexual, mas é um crime de poder. Então, as pessoas falam muito sobre castração química, as pessoas precisam entender, claro que isso vai inibir um pouco, mas as pessoas precisam entender que um estuprador, ele não vai parar de estuprar. Ele vai usar qualquer outro objeto para cometer aquele crime, porque aquilo é uma sensação de poder para ele. É uma objetificação daquela vítima. E na situação do que nós estamos aqui tratando do Agosto Lilás, também a mulher vista como um objeto. O que me dá o direito de lesionar você? O que me dá o direito? E aí a gente tem esse imaginário, né? Esse imaginário coletivo, né? Que as pessoas sempre buscam na vítima a resposta. E eu quero que as mulheres entendam. Que lindo, eu quero que as mulheres... quero que as mulheres entendam, eu quero que os homens entendam, que todo mundo entenda que nunca é sobre a vítima. É sempre sobre o autor. Então, não é o que ela falou para ele que fez com que ele desse os 60 socos. Ele que deu os 60 socos. Não é porque ela traiu, porque ela xingou, por qualquer coisa. Nada vai justificar uma agressão de mulher. É interessante. Existe um psiquiatra e filósofo inglês. Ele tem o pseudônimo de Theodore Dalrymple. Eu não me lembro agora o nome dele. Uhum. E ele ele está falando sobre uma mulher, mas vamos tentar inverter, né? Dentro do que você está falando. E o título do livro é E a Faca Entrou. Então, o primeiro capítulo dele todo e ele é psiquiatra, além de filósofo, é psiquiatra do sistema penitenciário inglês. Então, ele conta um caso extremamente, ele está extremamente assustado, em que ele foi se tratar uma mulher que havia esfaqueado o marido. Mas aqui na nossa perspectiva a gente inverte. E quando ele perguntou para ela o porquê que ela esfaqueou o marido, ela falou assim, eu não sei, de repente a faca entrou. Veja bem, ela pegou uma ação subjetiva, uma ação volitiva, de vontade, e objetificou. Dentro do que você está falando, a culpa não foi minha, a culpa foi da faca. Sim. Eu não sei, fiquei nervosa, de repente a faca entrou. E você sabe, Caio, que quando nós... hoje em dia, é claro que a gente está tendo muita informação, a internet também viabiliza que as mulheres tenham bastante informação, redes sociais, a própria televisão, vários canais trazem esse tipo de informação. Mas quando a gente lida com mulheres um pouco de uma idade um pouco maior, como vítima, ela às vezes
tende a falar, mas eu também não sou fácil, mas eu também faço isso. Justifica o problema do outro. Justifica nela o que aconteceu, porque é cultural isso. É cultural que a mulher busque nela o motivo daquilo. As pessoas entendem dessa forma. Então, essa nossa ruptura, é isso que a gente vem buscando com esses projetos de conscientização, para que as pessoas entendam que não é a vítima, não é sobre a vítima, não é culpa da vítima, e que para as mulheres romperem com esse ciclo que pode chegar num feminicídio. Não, é interessante porque essa situação que você falou, mulheres com um pouco mais de idade que justificam. No livro Ser e o Nada, Sartre fala sobre a cristalização do outro, certo? Então ele fala assim, eu tive um professor que falava assim, para exemplificar o que é a cristalização. Madre Teresa de Calcutá, uma santa, Irmã Dulce, uma santa, sei, qualquer uma, está passando em frente a uma porta e ouve um barulho estranho do outro lado da porta. Ela vem e olha pela fechadura da porta para ver o que está acontecendo. Passa uma pessoa que não as conhece e fala assim, ih, aquela senhora ali eu vi, bisbilhoteira. Ele, diante de um ato, ele cristalizou a imagem dela. Uma santa foi cristalizada como bisbilhoteira. Então, a cristalização aí, eu vejo muito isso, a cristalização provém, claro, do outro, né? A questão da cristalização da imagem. Mas me causa muita espécie isso, a questão, porque essa autocristalização, essa autoaceitação, porque na verdade você tem uma identidade, né? O seu trabalho é extremamente bonito porque ele diz o seguinte, vem cá, quer que eu te diga qual é a sua verdadeira identidade? Eu te digo. É isso aqui, olha seus direitos. Mas no momento em que você tem uma resistência a isso, você tem uma autocristalização. E é muito mais... eu falei isso não sei se foi numa outra conversa aqui, que Marx dizia o seguinte, olha, eu basicamente, né, eu tô simplificando demais, é o seguinte, você dá uma palestra sobre a separação de lixo, né, lixo orgânico e lixo reciclável. E você mostra toda a importância para o planeta, para Marte, para a Lua, e a pessoa assim, sai dali extremamente emocionada e começa a separar. Só que ele diz o seguinte, é mais fácil mudar uma montanha de lugar do que mudar a cultura, a prática de um povo. E por que ele diz isso? Porque, usando a atualização do pensamento a separação do lixo, a pessoa começa a fazer. Mas com o tempo, ela volta ao antigo comportamento. Eu quero dizer, você consegue, por algum tempo curto, que ela, teoricamente, ela apreenda o que você passou assim, para ela em termos de, agora assim, trazendo para a sua realidade, apreenda os direitos dela, a realidade dela. Aí vem essa minha pergunta. Quanto, em termos, assim, da sua experiência, você percebe mulheres que são teoricamente convencidas e voltam e começam a fazer, mas de repente começam a retornar ao status quo antes? Ou seja, a se submeter mais uma vez? Existe isso? Tem, claro. Inclusive em novos relacionamentos. Em novos relacionamentos? Sim. Isso aí eu não tinha pensado. Sim, porque a mulher ela pode ser vítima num relacionamento, ela repete esse padrão para o próximo relacionamento e ela pode ser vítima no próximo relacionamento também. Isso é Você não tem um problema psicanalítico aí? Então, aí por isso que as mulheres precisam ter acesso a tratamento para poder vencer essa situação de violência, porque quando ela está ali vulnerável, ela se submete a essa situação de violência, ela opta, ela escolhe, ela busca romper com esse ciclo. Mas é importante que ela tenha tratamento psicológico
para ela entender tudo o que aconteceu com ela, para que ela não repita novamente esse padrão, para que ela não seja vítima novamente. Mas se ela não tem dinheiro para comer, como é que ela vai buscar um psicólogo? Então, aonde isso é fornecido? O Ministério Público, Defensoria Pública. As DDMs mostram? As DDMs, fornecem? as DDMs já direcionam, num primeiro momento, para um tratamento de urgência, e depois o Ministério Público também tem setores especializados de atendimento. Gratuitos. Só que é exatamente isso que a gente vem buscando, um aumento desses programas, porque a demanda é muito grande para o programa que existe, para os programas que existem. Então, muitas instituições se colocam à disposição para fazer esse tipo de tratamento. Parcerias, mas que a gente vê que é muita demanda para pouca condição. E uma questão interessante, Caio, em relação ao que você falou, a tua análise, que eu achei bastante relevante, tem uma questão também dessa alteração cultural em relação ao homem. Então, quando o homem ele é condenado por uma agressão no âmbito da violência doméstica, pela lei Maria da Penha, às vezes várias outras consequências jurídicas podem ser ocasionadas para ele. Por exemplo, hoje na Ordem dos Advogados do Brasil, ele não pode se inscrever nos quadros da ordem, né, se ele for um agressor de mulheres. Interessante. Às vezes outras empresas fazem um compliance, né, se ele for um agressor de mulheres, ele não entra para trabalhar aqui. Então a gente medidas práticas imediatas. Exato. Assim, não, então, aí é ótimo. Essa mudança cultural também. Não, práticas. Faz parte. Nós temos que fazer parte disso para que empresas grandes entendam que se o homem já tiver uma condenação no âmbito de violência doméstica, ele também tenha, né, seja cerceado de poder participar dessa empresa, de poder ter um emprego ali, porque isso vai estar sendo relevante. Não, porque eu ia te fazer uma pergunta ácida e ia te perguntar o seguinte: vocês não estão educando só quem apanha e não quem bate? Então, não, mas acredito... É o que você disse agora, não é? É o que eu digo, você respondeu disse agora. Antes. Na verdade, a gente precisa entender, o homem precisa entender que aquela conduta dele é reprovável, porque o agressor de mulher, ele é um criminoso bastante específico. Como assim? Não é um criminoso... Vamos imaginar, é muito lombrosiano isso, eu não gosto muito. Lombrosiano é ótimo, pouca gente... Lombrosiano. Eu não gosto muito, mas vou tentar falar de uma maneira um pouco mais aceitável. A gente tem, por exemplo, um crime patrimonial. Um criminoso que dedica suas atividades para cometer crimes patrimoniais. Roubo, extorsão, furto, enfim. Ele está cometendo um crime patrimonial, ele tem a motivação dele, ele sabe que se ele cometer um crime patrimonial, tá lá, roubar tantos a tantos anos, o direito penal vai bater na porta dele e ele vai responder por aquilo. Um agressor de mulheres, ele tem uma dinâmica diferente, por quê? Porque ele entende que aquela mulher é um objeto dele. Ele se vê no direito de fazer aquilo, por muitas vezes. No caso dos 60 socos, ele levanta as mãos, tipo assim, me prenda. A gente até fez uma análise que isso poderia ser até um deboche dele. Olha, agora venham me prender pelo que eu fiz. Porque ele não tem essa reprovabilidade muito sensível nele. Ele não tem essa reprovabilidade, porque ele já usou tanto. Ele foi usando. Quando a gente vai a júri, por exemplo, Caio, num crime de feminicídio ou numa tentativa, é muito fácil mostrar para os jurados o ciclo que já acontecia anteriormente ao crime, quando a gente tem uma vítima num crime tentado, né? Se a gente não tem, a gente não vai poder ouvi-la. Claro. Mas o Ministério Público e nós, como assistentes de acusação, é muito fácil de demonstrar, porque os relatos vêm de muito tempo. Então, essa ausência de punição desses atos vai tornando o agressor cada vez... Ele vai aumentando essa violência, ele vai ficando cada vez mais ousado nessa violência.
Hoje em dia, Caio, a gente tem um tipo de violência bastante interessante, que eu te indico o estudo, que é o gaslighting. Não sei o que é isso. A mulher, ela é colocada, o autor, conscientemente, ele causa loucura na mulher, ele causa Meu Deus. ele causa perturbação mental na mulher, e algumas mulheres chegam até a ser internadas por conta desse tipo de violência. É um tipo de violência que existe, que o homem vai começando a causar uma loucura na mulher. Então, você chega e fala, cadê a coisa que estava aqui? Ou eu falei para você que a gente ia sair às 8 horas da noite. Não, mas você me falou que era 7. Não, eu falei que era às 8. Isso conscientemente para causar transtorno mental na mulher. Isso é um tipo de violência psicológica. Meu Deus, não, eu não tinha as ideias disso. Vou ler mais, no Bourdieu não tem nada disso. O ministro César Peluso tem um texto muito interessante que ele diz que o direito, os fatos correm e o direito anda. Exato. E nesse caso, aí, essa questão do gaslight é muito interessante, porque você vê diversos modos de se constranger, de se dominar a mulher. E o que mais me causa espanto, assim, também, é o seguinte, é a falta eu vou falar agora, vou fazer uma autopropaganda, um auto-jabá. Uhum. Eu tenho escritório em Pinda, eu já disse, eu tenho uma casa em Pinda, e tem uma funcionária que eu contratei há pouco tempo lá, e é sobrinha de um grande conhecido nosso, funcionário do meu avô, e eu pedi para ela arrumar o escritório. Também fiz um escritório dentro de casa e falei para ela, os livros de história da Grécia você põe aqui. Aí ela falou assim, o senhor sabe que o senhor lembra do meu avô? Eu falei, mas eu tô tão velho assim? Ela falou assim, não, meu avô tratava muito bem a minha mãe, a minha avó. O senhor trata tão bem a dona Adriana, bonito assim de ver, o jeito que o senhor trata ela. Difícil hoje em dia, viu? Lá no bairro onde eu moro é tiro, porrada e bomba todo dia. Vizinho, isso, aquilo. Eu falei, não. Eu brinco o seguinte, depois que eu tive a Luísa, me preocupa muito que ela reaja aos relacionamentos que terá com base no exemplo que teve em casa, como o pai trata a mãe. E assim, essa questão, quando eu coloquei, né, de se tratar a vítima e não se tratar o desagressor, que eu quero dizer, é o seguinte, você não muda, você já deve ter ouvido já esse provérbio, que eu não me lembro a origem, que diz, cuidado com os seus pensamentos, pois eles viram ações. Cuidado com as suas ações, porque elas viram hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque elas viram os seus hábitos, porque eles viram o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Ou seja, você tem do pensamento ao destino todo esse processo. E, na verdade, você mudar um ser humano que tem tendências agressivas para com a mulher. Porque, geralmente, o cara que é muito macho com mulher, ele não é com homem, né? Eu já cansei de ver na área médica, o cara é de uma valentia descomunal com a mulher. E chegou um outro homem e o cara... justamente por essa questão, né? Ultrajante para a mulher está sendo subjugada ali numa situação de que ela é menor, ela é inferior, ela é inferiorizada, ela é objetificada. E eu acho que, assim, a responsabilidade que a gente tem, eu sou mãe de um menino de 4 anos, a minha responsabilidade é tornar esse menino um homem respeitoso com mulheres, um homem que entende que a mulher é um sujeito de direito, e é uma mudança realmente cultural. E aí, para esses homens que não entendem, cabe o direito penal, buscar ele lá, bater na porta dele e falar, meu amigo, você cometeu esse crime, você precisa responder. Por isso que nós precisamos que as mulheres, neste mês, que é um mês de conscientização, nós precisamos que as mulheres entendam que a polícia não pode ficar com essa cifra, né, com esses números que não chegam.
até a delegacia. Entendo. Né? Entendo, As mulheres precisam verbalizar, as mulheres precisam buscar Você isso. está dizendo que o Estado precisa ser mais ativo. Não, Na busca? As vítimas também precisam ser incentivadas a denunciar para que a gente possa punir. E também mais recursos para essas delegacias de atendimento de violência doméstica, DDM, porque a gente tem pouco pessoal, a gente tem muita demanda. A estrutura do Estado a estrutura é péssima. Porque, sim, veja bem, em direito médico a gente estuda muito o tema da vulnerabilidade, né? As hipervulnerabilidades e assim vai. Mas a vulnerabilidade, enquanto em si, é um fenômeno assim, social, que também pode ser um fenômeno exclusivamente subjetivo. Então, nesse caso, desconhecendo completamente essa área, mas tentando fazer perguntas ácidas para você, é assim, a vulnerabilidade da mulher, ela pode ser subjetiva, psicológica, ali, digamos, tá certo? É lógico que existe uma ação objetiva do homem ali, mas o cerne supondo que uma mulher que tem uma profissão, um ganho expressivo, às vezes ganha mais do que o homem, e o cara faz isso. Ela pode ser vítima. Ela pode ser vítima, mas ela não tem uma vulnerabilidade social, objetiva. Mas às vezes se ela levantar e sair, então, mas é subjetivo, você concorda comigo? Totalmente. Tá. E você tem a vulnerabilidade objetiva. A mulher do Zé da Silva, que mora em Americanópolis, com 7 filhos, e quem bota a pouca comida que tem em casa é o marido. Essa vulnerabilidade dela não é só subjetiva, ela é objetiva, ela é social. Sim. Né? Existe um trabalho de identificação dessas, porque assim, na área médica você tem a vulnerabilidade, por exemplo, a vulnerabilidade no plano assim, ginecológico. Você tem trabalhos e trabalhos tentando convencer o médico a dizer para ele o seguinte, e se você não faz pelo seu caráter, faça pela consequência, pelo medo da consequência. Você imagina, por exemplo, aquele médico os anestesistas que estava abusando sexualmente da paciente, que já estava... salvo engano meu, ele chegou na cadeia, teve que ir pro X9, teve que ir pro seguro. Porque, veja bem, o Estado não você sabe disso, não é proprietário exclusivo dos sistemas de normatização. Os presos têm o seu sistema de normatização. Então, nesse sistema de normatização, você tem o seguinte, esse cara abusou da mulher do outro, assim, não que ele pudesse abusar da própria mulher, mas quer dizer o seguinte, abusou da mulher ali, tendo filho, ótimo, deixa ele aqui com a gente que nós vamos dar um jeito. Há muitos anos atrás, quando eu tinha uma outra vida, eu brinco, como eu já comentei isso com você, eu trabalhava num lugar e havia uma cadeia e um cara que havia estuprado uma menina de 13 anos, agredido a menina, e pegaram o cara correndo em flagrante. Não havia, naquela época, assim, 92, assim, 93, não havia, assim, pelo menos lá onde eu trabalhava, não havia o X9, o seguro. O carcereiro colocou o cara... no convívio. Com 11 presos numa cela. Eles pegaram cada um uma perna, até saírem as pernas do cara. E quando nós fomos acionados para entrar na cadeia, o chefe do barraco, o chefe da cela, falou assim, doutor, que pena, suicidou. Eu quero dizer assim, é um sistema assim, normativo. Sim. Que respeita a fragilidade da mulher, que pune rapidamente, e eu não estou fazendo isso em paralelo com o sistema estatal, pelo amor de Deus, eu não sou tão idiota assim, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, é uma questão, também, aí vem uma outra pergunta ácida, quão rápida é a resposta do Estado? Porque a resposta muito longa causa esquecimento. A resposta para de fazer sentido, né? Exatamente. Sim, não é rápida. O que você acha? Não é rápida, não.
A gente tem vários recortes aqui, né? Primeiro, a gente não pode pensar na justiçaria, a gente tem facções criminosas, organizações criminosas hoje aqui no Brasil. Geralmente, essas organizações, essas facções não aceitam crimes contra a dignidade sexual e existe uma represária muito grande em relação a pessoas que tenham cometido esse tipo de crime. Ponto. Que nós temos que pensar que o modo mais acertado é buscar a polícia, é buscar o judiciário e não buscar qualquer outro sistema que não seja o sistema de justiça. Esse é um ponto. Num segundo momento, Caio, é o que a gente enfrenta em relação a qualquer outro tipo de crime. A gente tem varas que estão abarrotadas de trabalho. A questão da medida protetiva é uma tentativa de resposta mais rápida. Hoje a gente tem alguns programas em alguns municípios por exemplo, a Guarda Municipal, a GCM, ela tem um trajeto de ronda que envolve a casa da mulher vítima de violência com medida protetiva para poder tomar conta, para poder evitar, né, inibir qualquer tipo de ação da pessoa que está com medida protetiva decretada. Uma outra questão em relação ao que a gente falou é que a gente precisa entender que a Lei Maria da Penha, ela criou para viabilizar proteção. Então, aqui nós estamos falando de relações, como eu quis trazer isso por conta da sua análise do que é uma vulnerabilidade subjetiva, uma vulnerabilidade objetiva ali, né, propriamente dita, social. A mulher pode ser vítima de violência doméstica em relação ao filho, uma filha pode ser vítima em relação à mãe. A gente não está necessariamente numa situação homem-mulher relacionamento. Tá. Nós hoje temos dentro de um relacionamento homoafetivo, proteção da Lei Maria da Penha, tanto num relacionamento entre duas mulheres, quanto num relacionamento entre dois homens. E entre ascendentes e colaterais. Colaterais, tio, qualquer pessoa que tenha relação familiar, qualquer pessoa que tenha relação domiciliar. Então, dois amigos de faculdade que moram juntos. O âmbito da Maria da Penha então, é muito maior do que o relacionamento homem-mulher. Entendi, não. Eu entro nisso, você me perdoe. Mas não é minha área, eu entendi. Isso é aqui, a gente está aqui para trazer informação realmente. Sim, sim. Então, para as pessoas entenderem que dois colegas de faculdade que moram juntos numa república, aqui existe domicílio. Então, existe uma violência doméstica. Eles moram juntos. Interessante, e desconhecia isso. A relação familiar também, ela não precisa ser só sanguínea. Ela pode ser uma relação de consideração. Entendo. Então, aquela pessoa que aquele tio, que todo mundo chama de tio, mas que ele é um amigo de infância do pai, que sempre foi considerado como tio pela família toda. Ele pode praticar violência doméstica, violência familiar. Num âmbito familiar, isso se estende a ele porque é uma norma para proteção. Então, para que essas pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, mulheres trans, homens num relacionamento homoafetivo, mas que exista esta relação de vulnerabilidade, o STF já entende nessa extensão da proteção, mães em relação a filhos, filhas em relação à mãe, porque não necessariamente o homem é o autor do crime da Lei Maria, que está ali. Não, sobre essa me esclareceu muito. Eu imaginei que, porque assim, o tema da violência assim, doméstica, e eu me coloco, faço esse meia-culpa, me penitencio por isso, é sempre aquela assim, questão, né, marido e mulher, e seja hétero, seja homo, pouco importa, né, mas entre um casal. Você está me trazendo o seguinte, olha, a coisa é muito mais ampla e profunda do que você está imaginando. E isso é muito interessante. Eu queria que você voltasse aqui numa próxima oportunidade para a gente falar sobre a violência médica. Bora, vamos falar. Certo? Aí seria mais a minha, mas assim, a sua perspectiva, porque veja bem, usando Michel Foucault lá, microfísica do poder, tá certo que o poder do médico em relação a paciente é algo estruturalmente diferente do que o poder
que o marido, por exemplo, ou o amante, seja lá assim, quem for, exerce sobre a mulher, certo? Mas existe uma relação de poder, existe uma relação de submissão, de vulnerabilidade, em que você precisa, porque eu acredito muito, trazendo da área médica essa experiência, você não resolve um problema de vulnerabilidade sem entender a natureza daquela vulnerabilidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um texto, estou fazendo um alto jabá, assim, que eu gosto muito, e tem um livro que se chama Vulnerabilidade do Médico no Ambiente Hospitalar. Quando o médico é vulnerável em relação ao paciente, ao hospital, ao plano de saúde ou à própria família do paciente. Você tem diversas... Então, há casos em que, naquela relação, o cara está doente, ele é vulnerável, claro. Ele é consumidor. Opa! E você sabe, artigo 4º, inciso 1º, a vulnerabilidade do consumidor é uma presunção absoluta. Você não pode fazer prova em contrário. Então, peraí. O cara vai comprar um Audi zero, eu estou fazendo uma comparação de absurdo. Pelo amor de Deus. Você é ótimo. Não, mas a comparação é de absurdo. Pelo amor de Deus, entendam bem. O cara vai comprar um Audi, ele é consumidor, ele é vulnerável, com presunção absoluta. Ele vai num hospital particular, doente, ele também é vulnerável, pelo código. Só que ele tem uma questão, que ele é hipervulnerável. Então, ele está doente, ele é consumidor, ele está doente, ele é idoso, e se ele for deficiente físico, ele tiver algum problema, ele tem uma outra camada de hipervulnerabilidade. A professora Cláudia Lima Marques, que é a maior autoridade em direito consumerista no Brasil hoje, ela fala muito sobre isso, e o STJ, na decisão que sedimentou a teoria da hipervulnerabilidade, cita a Cláudia Lima Marques, como que dizendo, estou trazendo a teoria dela e estou implantando. Ótimo. Só que, muitas vezes, essa presunção de vulnerabilidade absoluta do paciente em relação ao médico cria uma situação de injustiça. Porque, muitas vezes, o médico é que está vulnerável. A família ameaça, o paciente também ameaça ao médico, a estrutura hospitalar não lhe dá amparo para enfrentar isso, porque muitas vezes é preciso... Eu tenho caso lá, por exemplo, numa cidade do interior, em que ele atendeu a mulher, nada errado, mas de repente a família apareceu lá e reclamando e dizendo que ia entrar na justiça e deu entrevista para um jornal da internet lá, desses sensacionalistas. O que a prefeitura fez? Afastou o médico. Não teve o direito de ouvir o cara. Eu brinco em aulas, é o seguinte, não sei se você já ouviu essa brincadeira, que não deixa de ser uma coisa muito séria. Eu sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida, mas não sou religioso, nada disso. Mas, teoricamente, em sala de aula, você fala assim, o direito de defesa é tão essencial que ele é divino. Quando Eva comeu a maçã e deu para Adão comer, Deus, que é Deus, falou assim, ô Adão, cadê sua mulher? Deus ouviu Adão antes. Deus que sabe de tudo. Deu o direito de defesa para Adão. Caim matou Abel. Caim, cadê o seu irmão? Deus sabe tudo. Mas quis ouvir Caim antes. Sim. O direito de defesa é divino. Ainda que Deus, que sabe tudo, ouviu a pessoa. Ouve o que está acontecendo. E esse direito de defesa, sem querer divagar muito, essa vulnerabilidade está dentro desse direito de defesa, eu quero dizer, no caso médico. Peraí, nesse caso aqui, o médico é que é vulnerável, ou existe uma concorrência de vulnerabilidades. Entendeu? E nesse caso seu, aí vem a pergunta ácida. Eu sou muito prolixo, eu rodo para chegar no seguinte, há casos em que a vulnerabilidade ali é repartida ou é concorrente? Não, você vai falando, vai me trazendo vários pontos que eu quero falar. Não, vou deixar bem didático para quem está nos assistindo. Eu sou advogada, criminalista, vivo a minha vida
fazendo 90% de defesa e 10% de assistência à acusação. Sim. Então, a minha função maior é defender. Sim, claro. Dentro de um processo criminal, dentro de um processo no qual a pessoa é ré ou réu, ele vai ter o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sim. Por isso que as pessoas precisam entender que a gente não pode fazer justiçaria, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Claro, porque todo mundo que vai passar por um processo vai ter direito ao contraditório e à ampla defesa. E aqui eu também não quero colocar essa pessoa como vulnerável em relação ao Estado, porque a gente vai partir para a gente vai partir sexo dos anjos, sexo dos anjos. Vamos discutir o Então, sexo dos assim, anjos, constitucionalmente garantido para que, como você fez alusão a essa metáfora de Deus e tal, nenhum juiz vai condenar sem oportunizar que a pessoa se manifeste. E a pessoa pode ficar em silêncio, e esse silêncio também não pode ser usado contra ela. Esse é um ponto. A gente está falando sobre defesa. Perfeito. Em relação às mulheres, que é o tema principal do nosso episódio aqui, mas eu posso voltar várias vezes para falar sobre vários outros tipos de violência e tal. Em relação às mulheres, a questão da vulnerabilidade tem uma frase que é triste, mas eu gosto muito de usar. O mundo é um beco escuro para as mulheres. A mulher, ela não está numa situação de violência só quando ela está de madrugada num beco escuro. Ela está numa situação de vulnerabilidade em qualquer lugar que ela se sinta vulnerável. Então, essa questão é muito subjetiva quando a gente vai pensar realmente numa situação de dominação, de poder e de situação de vulnerabilidade. Então, a mulher, ela pode estar vulnerável dentro de um ambiente de trabalho, você sabe muito bem disso, porque você atua no direito do trabalho também. Sim. A mulher, ela pode estar vulnerável dentro de casa, ela pode estar vulnerável no metrô, porque ela pode sofrer algum tipo de violência ali. Então, a gente tem que entender, ou ela pode estar num lugar totalmente confortável em que ela não se sinta vulnerável, um lugar seguro. Então, essa construção dessa vulnerabilidade, assim, eu não vejo condição da gente, numa situação de violência, a gente dividir essa vulnerabilidade. Não, porque o agressor não vai ter... A minha próxima e última pergunta, antes de te agradecer, seria a seguinte. E, olha, na minha pergunta não há ironia. Na minha pergunta não há brincadeira. Na minha pergunta não há nenhum tipo de elemento que não seja objetivamente epistemológico e curioso. É um desconhecimento meu. No caso da mulher que faz tudo isso contra o homem, a Maria Cida Penha também atua? Uma mulher que trabalha, ganha muito bem, o cara trabalha numa coisa e ganha pouco e a mulher começa... Existe a possibilidade disso ou não? Ou isso vai para uma outra seara? Uma outra seara. Para o processual. Uma outra seara. E o princípio da igualdade, como é que fica? Nossa, Caio. Não é. Nós estamos conversando, eu amor. Sei. Então, aqui, vamos fazer o seguinte: a gente fecha aqui, você pensa, quando você voltar, a gente. Não, é porque é provocativo. Aqui. Não, mas eu quero que você pense. Você sabe por quê? Porque é uma discussão que não vai dar para ter agora. E eu queria muito provocar, porque na minha cabeça eu tenho mais 5, 6 perguntas ácidas para te fazer, mas volto a dizer, não é ironia, você viu, eu construí a pergunta. Então vamos não é ironia, episódio essa 2. Fica pro episódio 2. Eu vou vir preparada para te responder. Então tá bom, obrigado, você é um anjo, viu? Te agradeço, muito, foi muito bom, carinho. Obrigado, amor. Gente, mais uma vez, mandem, por favor, sugestões, assuntos ou temas ou pessoas que vocês querem que a gente traga aqui. Vocês perceberam, é um papo aberto. Mais uma vez eu digo sextou, graças a Deus. Estamos na UTI, mas não estamos assim doentes. Estamos muito lúcidos. Beijo, sim, obrigado.